Para quem pensa que o empate em 0-0 contra o Belgrano foi somente de frustrações aqui em Córdoba, na Argentina, nada disso. A partida de ontem à noite teve uma grande novidade para o técnico Eduardo Cudê e também para o torcedor do Internacional. As expectativas estão altas em um jogador que pode a qualquer momento sair para o futebol europeu. Isso porque ele já tem sondagens do mercado externo. Nesse vídeo a gente fala sobre o garoto Gustavo Prado, um dos destaques da partida de ontem aqui em Córdoba, na Argentina, contra a equipe do Belgrano. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E nesse conteúdo aqui, direto de um hard rock aqui no aeroporto de Córdoba, a gente tem que falar do que foi talvez o grande destaque positivo no time do Internacional no empate em 0-0 contra o Belgrano ontem aqui na Argentina. A gente vai falar muito sobre esse jogador nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, já dá essa força. Estamos chegando aos 58, aliás, já passamos. Estamos em busca agora dos 59 mil inscritos aqui no canal Lucas Dias Repórter, então deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país, é a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Entra lá em KTO.com, no primeiro depósito coloca o código DIAS e ganha 20% de free bet. Gente, ontem o empate contra o Belgrano, obviamente pelo resultado e pelo rendimento da equipe, foi um tanto quanto frustrante. O Inter vem de 3 empates consecutivos, 2 jogos deles contra o Juventude em uma semifinal de Gauchão que terminou com a eliminação do Internacional. Então, por conta disso, obviamente o clima não é ruim, não é de crise, mas o torcedor ficou incomodado com o jogo ontem aqui em Córdoba, na Argentina. Porém, teve uma boa notícia, principalmente na segunda etapa. A entrada do garoto meio atacante de 18 anos, Gustavo Prado. É um garoto que eu já falei aqui pra vocês, ele contrariou as expectativas e as probabilidades ao subir pro elenco profissional do Internacional. O Inter tem aí alguns nomes que têm se destacado na base nos últimos meses e na última temporada. O Lucas se destacou em determinado momento em 2021-22 e acabou subindo. Depois os nomes que puxavam a fila é Ricardo Matias, Gabriel Carvalho e Iago Noal, que inclusive estão inscritos na lista do Internacional porque são 50 nomes para a Copa Sul-Americana. Só que no início dessa temporada, o Cudê surpreendeu todo mundo quando ele chamou o garoto Gustavo Prado. 18 anos, natural do Rio de Janeiro, esteve na base da Ferroviária de São Paulo antes de vir para o Inter em fevereiro da temporada passada, fevereiro de 2023. Ele veio e não era um dos grandes destaques da base, porém no início da temporada, uma indicação de Gustavo Grossi, que deixou de ser já gerente executivo da base do Internacional, ele indicou para o Cudê o garoto Gustavo Prado. Um meia que joga mais aberto pelo lado, principalmente por aquele lado do Maurício, que foi quem saiu para a entrada do Gustavo Prado ontem aqui em Córdoba, na Argentina, e ele se destacou. A partida dele aqui em Córdoba chamou a atenção do torcedor e também das pessoas do Internacional. Eu conversei com pessoas da direção do Inter que me relataram que, de fato, a partida do Gustavo Prado foi muito elogiada e foi bem conceituada também nos bastidores do Internacional. E eu até já trouxe uma informação importante aqui no canal, que o Internacional já conversa com os empresários do Gustavo Prado, o grupo de empresários que gerencia a carreira do garoto fica no Rio de Janeiro, onde ele nasceu, a cidade natal do Gustavo Prado, e eles devem vir para Porto Alegre, aliás, devem ir lá para Porto Alegre nas próximas semanas negociar a renovação contratual desse garoto com o Internacional. 18 anos, ele faz aniversário de 19 anos no mês de junho, já vem se destacando, o Inter já está se antecipando e negociando a renovação contratual desse garoto, que recebeu inclusive sondagens do exterior. Não recebeu ainda de um mercado de maior atenção, como Espanha, Inglaterra, Itália. A gente trouxe aqui olheiros do Levski Sofia, da Bulgária, vieram a Porto Alegre nas últimas semanas olhar o Gustavo Prado e o Luca. E outros clubes europeus, repito, de mercados menores, clubes que não são grandes, não são conceituados na Europa, também fizeram sondagens. Até o momento não passou disso e por conta dessa situação o Inter está se antecipando e já está negociando uma renovação contratual com esse garoto que deve ficar no clube, deve ser mais aproveitado pelo técnico Eduardo Cudê. E a gente até trouxe
no domingo, aliás, o Kudê, em determinado momento, pensou, aliás, em colocar o Gustavo Prado na equipe titular contra o Belgrano ontem à noite aqui em Córdoba. Isso acabou não acontecendo, o Kudê acabou mantendo o Maurício na equipe mesmo com o que foi o jogo contra o Juventude, o Maurício tendo sido expulso, o vestiário tendo se incomodado com se incomodou com o Maurício, aliás, depois da eliminação contra o Juventude. Ainda assim o Kudê acabou mantendo o Maurício, até porque o Ener Valencia ficou em Porto Alegre por uma contusão no pé direito, mas o Maurício saiu do time, entrou o garoto Gustavo Prado, ele se destacou e deve sim receber mais oportunidades do técnico Eduardo Kudê. Já são 6, 7 jogos nessa temporada. Ele tem uma assistência contra o Juventude na vitória dos reservas do Inter por 2-1 no Alfredo Jaconi, no último jogo da fase classificatória do Campeonato Gaúcho. Apesar de não ter marcado ainda, ter somente uma assistência em 6, 7 jogos, é um garoto que quando entra dá um suspiro para esse time do Inter, é o garoto do arranque, do drible, ele tem uma característica de não jogar tão para fora. Por mais que ele seja um meia que jogue mais aberto pelo lado direito, ele faz as jogadas muito por dentro, e a gente viu isso ontem contra o Belgrano aqui em Córdoba, e é de fato um garoto que vai receber mais oportunidades do técnico Eduardo Kudê. O que tu achou do jogo do Gustavo Prado aqui em Córdoba? Daria uma oportunidade para ele na equipe titular? Deixa aqui nos comentários que eu estou interagindo com vocês. E não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima!